Escolhidos do mais tradicional, tudo bem, pessoal? Botafogo em pauta. Vamos falar sobre Botafogo como fazemos todos os dias aqui nesse canal. Sempre com muito assunto, tudo relacionado ao nosso glorioso, com informações, com atualizações, muito bate-papo e também opiniões, porque o intuito desse canal é falar de Botafogo, papo de torcedor. Então a gente já vai começar aqui, pessoal, falando sobre Tiquinho Soares. Saiu a informação ontem, no final do dia, que ele está treinando normalmente. Tiquinho está recuperado da lesão e estará disponível nos relacionados para esse jogo contra o Fortaleza, quinta-feira agora, 7 horas da noite, lá na Arena Castelão. É um jogador importantíssimo, cara, que a queda de produção do time tem muito a ver com a queda de produção também, né, do Tiquinho Soares. Depois que retornou de lesão, ele ainda não é aquele Tiquinho, né, diante da lesão, aquele cara muito participativo no jogo, que cria, né, ajuda até na criação das jogadas. Ele abre espaços, faz bem o pivô, faz aquela aproximação ali para fazer uma tabela, abre espaços para infiltração aí dos pontas. Então ele ajuda muito na criação do time e a gente espera que ele se reencontre, né, já a partir desse jogo contra o Fortaleza. Um outro assunto que eu queria falar com vocês, pessoal, é sobre a apresentação do Thiago Nunes. Será logo mais daqui a pouco, às 3 horas da tarde, será transmitido pela Botafogo TV, a coletiva de imprensa, onde ele falará ali, né, os objetivos dele, e assim a gente poderá conhecer melhor o nosso técnico, né, o nosso treinador, e a gente espera muito que ele consiga encontrar o ponto de equilíbrio desse time, que ele consiga extrair o máximo do potencial de cada jogador, que ele consiga fazer voltar a jogar futebol, jogar bola, aqueles jogadores que caíram de produção, que ele consiga trazer de volta a confiança desse time, cara. Ele consiga colocar esse time nos eixos, né, de volta aí nos trilhos e volte ao caminho das vitórias. Estamos na reta final do campeonato. Ainda há chances de ser campeão. O Botafogo ainda só depende dele. Então, que ele seja esse cara que vai causar, né, essa mudança de atmosfera dentro do vestiário, dentro do time, e o que ele precisar fazer, que ele faça, né, para que as vitórias aconteçam, cara. Se for preciso barrar jogador, que ele barre, jogadores que são ditos titulares, mas que caíram muito de produção, e provavelmente ele já começará a fazer isso nesse jogo contra o Fortaleza. E, na minha opinião, ele vai fazer algumas mudanças, talvez até de esquema, porque, cara, precisa acontecer mudanças nesse time, né? Do jeito que tá, não pode continuar de maneira nenhuma. Não acredito que ele vai só mexer com o brilho dos jogadores, que ele só vai tentar fazer aquele sacudimento ali dentro do vestiário. Eu acredito que ele vai mexer numa peça ou outra, que ele vai mudar um pouco o esquema tático do time. Não acredito que ele vai mudar a formação, né, o 4-3-3. Eu acredito que ele vai manter o 4-3-3, mas jogando com uma forma um pouco diferente, de maneira que dê mais organização defensiva para esse time, que é o que o time precisa, cara. Organização defensiva. O Botafogo tem tomado muitos gols, por muitas falhas de marcação, falhas dos laterais que avançam na hora errada, deixam espaços nas costas, e aí o adversário passa ali com uma facilidade tremenda. Os zagueiros têm cometido falhas de posicionamento, principalmente o Cuesta. E aí eu já acho que, falando do Cuesta, que ele vai botar outro zagueiro por ali. O Cuesta caiu muito de produção, o Cuesta vem cometendo muitos erros. O Botafogo tomou muitos gols por conta de erros do Cuesta. Então acredito aí que ele possa talvez colocar o Bastos por ali. O Di Plácido também não pode continuar como titular desse time. Um jogador que apresenta muitos erros, muitas falhas técnicas. É um jogador que alterna muitos momentos ruins no jogo. No mesmo jogo que ele faz uma assistência, ele faz um bom cruzamento, como ele já fez
ele comete erros defensivos que comprometem e aí o Botafogo toma gol. Cara, já aconteceu tantas vezes isso. Tantos gols que o Botafogo tomou por conta do Di Plácido e também, né, eu já falei aqui do lateral esquerdo, no caso Marçal, o Hugo também compromete, o Botafogo já tomou gols por conta do Hugo, e aí a gente pode dar o exemplo no jogo contra o Grêmio, no jogo contra o Palmeiras. Então, ele vai ter que fazer algumas mudanças de peças e mudar a forma que esse time marca, principalmente na frente da zaga. Os volantes do Botafogo têm dado muitos espaços para o adversário trocar passes. O adversário cria muito pelo meio e os volantes do Botafogo cercam, eles não dão bote. O time do Botafogo é um dos que menos fazem desarmes no campeonato. Os volantes marcam muito de longe, olham muito o jogador adversário passar por ali trocando passes e não há quem intercepte, quem faça um desarme. Então ele precisa dar um poder de marcação maior para esse meio campo do Botafogo. E falando da provável escalação, pessoal, na minha opinião de torcedor, no meu ver, né? Então o Thiago Nunes ele manteria a formação 4-3-3 e colocaria na lateral Matheus Pontes. Está na hora de mudar, tem que ter mudança. De Plácido não pode continuar. Então, não sei se ele vai fazer isso, né? Porque quem está lá no dia a dia dos treinamentos é ele, é o Thiago Nunes. Ele já tem uma semana aí treinando o time, então ele vai escalar quem ele achar melhor escalar de acordo com os treinamentos. Mas se ele for observar bem os últimos jogos do Botafogo, ele verá que o Di Plácido é um jogador que compromete demais. Então, a gente espera que ele tenha enxergado algum potencial no Matheus Pontes para ser o titular, porque, cara, tem que haver mudanças. Então, se ele perceber isso, que ele coloque o Matheus Pontes como titular, e aí a dupla de zaga seria Adrielson e Bastos. O Vitor Cuesta caiu muito de produção, não pode continuar sendo titular desse time. E na lateral esquerda, Marçal. A trinca de meias seria composta por Marlon Freitas, Tietê e Eduardo. E na frente, Vitor Sá, Júnior Santos e Tiquinho Soares. Esse é o time, é 80% do time que fez aí o melhor primeiro turno da história do futebol brasileiro, né, com 47 pontos, recorde de pontos. E se ele conseguir retomar essa confiança dos jogadores, equilibrar esse time, fazer esse time ser mais agrupado, ser mais organizado, ele der uma organização, né, na forma que cria as jogadas, sem se expor quando perde essa bola, fazer com que esse time recupere rapidamente a bola, né, quando tem a bola e perde, que eles retomem de uma forma rápida. Não sei o que ele vai fazer, mas ele tem que fazer alguma coisa para esse time voltar aos trilhos. E é o que a gente precisa para ser campeão nessa temporada, porque, como eu falei, ainda tem chances. Eu não consigo mais acreditar 100% que esse time será campeão. Não dá para confiar nesses jogadores. Agora, não dá para confiar nesses jogadores, né? Por conta de tudo que aconteceu. Pegar todo esse histórico aí do campeonato, como foi até aqui. Tantas entregadas, tantas viradas, tantas pipocadas que eles cometeram. Então, cara, a gente tem que esperar que o técnico consiga corrigir, né, tudo isso, recuperar a confiança, trazer de volta um equilíbrio para o time e vontade, né, vontade de vencer. Porque do jeito que estava não poderia continuar. Mas vamos aguardar para ver o que o final do campeonato nos reserva. É isso, pessoal, que eu queria falar com vocês. Em breve mais vídeos aqui falando sobre o Botafogo, novas informações. Sempre estarei aqui atualizando vocês sobre tudo que acontece no nosso Glorioso, com aquele bate-papo de sempre. Deixa aí os comentários de vocês. O que vocês acham do que pode acontecer aí nessa reta final. Eu fico por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!